O vídeo tinha 13 segundos. 13 segundos que começaram com o barulho de lona sendo sacudida, um grito abafado de vendedor anunciando cuscuz e, de repente, o som seco da cesta batendo no chão. A câmera de um celular velho tremia enquanto alguém murmurava algo, e as mãos de Lorane, engomadas, com as unhas curtas, a pulseira de ouro que brilhava pouco, apareceram no enquadramento, empurrando sem graça a cesta que até então estava apoiada no carrinho de Isaura. A cesta voou, os pães quicaram, as moedas tilintaram. A feira continuou por mais alguns segundos, como se nada tivesse acontecido, até que alguém gritou, "Cuidado!" E foi esse ruído, mais do que o gesto, que a internet transformou em acusação. Na tela do elevador do prédio corporativo, as notificações pipocaram como chuva miúda. Uma manchete gigante passou por cima do reflexo envidraçado de Lorane. O passado sombrio do anão ressurgiu. A mãe do milionário não aguentou a revelação. Era a versão mais sensacionalista. Outra dizia de forma mais contida: executiva empurra vendedora na feira e é demitida após vídeo viral. Nos grupos da empresa, nos grupos de família, nos grupos de amigos, tudo virou opinião, tudo virou sentença. O que era um tropeço virou prova, e o reflexo dela no vidro se multiplicou em comentários, em áudios, em capturas de tela feitas por quem nunca estava naquele calor de feira. Lorane tinha uma rotina de fôlego curto, reuniões que começavam cedo, almoço engolido com pressa, discursos bem ensaiados sobre inovação. Viera do interior buscando algo que não era só dinheiro, era reconhecimento, era a sensação de que ao final do dia tinha deixado uma marca que justificasse todas as renúncias. A ambição havia lhe dado um terno encaixado e um lugar à mesa onde decisões grandes eram tomadas. Nesse lugar, o mundo se contava em relatórios e projetos. A feira, com seu chão de terra batida e cheiro de canela do bolo de milho, parecia distante, até o dia em que não foi. No tribunal das redes, não havia direito à defesa. As imagens circularam e ganharam legendas que transformavam um incidente em história de vida. Na redação, os editores pediram mais. Quem era a mulher empurrada? Quem era a executiva? Havia conexões, isso sempre interessa. Descobriram que a mulher empurrada vendia no mesmo bairro onde cresceu um certo Otávio, agora executivo bem-sucedido. Descobriram que ele, por sua vez, era filho de Isaura. A narrativa se fechou com facilidade. O empurrão virou ofensa moral, a mãe virou símbolo, o filho sucesso tornou-se personagem de contradição. Era irresistível para manchetes e para discussões simplórias. No fim do dia, o Departamento de Recursos Humanos chamou Lorane. O tom ali foi seco, como sempre, quando o assunto é preservação de imagem corporativa. Havia pressa em demonstrar que a empresa não tolerava atitudes que gerassem dano reputacional. Quando a diretora entregou a carta de demissão, Lorane ouviu as palavras como se chegassem debaixo d'água. Não foi nem tanto o perder do cargo. A ferida maior foi a sensação de que toda a sua construção pessoal, as decisões, os sacrifícios, eram reduzidos a um gesto mal calculado em uma manhã quente. O elevador a levou para baixo. Na estrada, o ônibus a levou para a casa de sua mãe, onde a grande mesa de madeira continuava com a marca de copos e panelas fumegantes. Marlene abriu a porta com uma toalha ainda no braço, como se ao longo dos anos tivesse aprendido que o acolhimento não exige pergunta. Ela não disse, "eu te avisei", nem "você mereceu". Sentou-se, trouxe um copo d'água, catou a pulseira da mesa e esperou. Havia na casa uma mistura de silêncio e ruídos do cotidiano. Vizinhos falando alto, televisão ao fundo, o cheiro de café novo que parecia resistir ao rancor das horas. Marlene sabia do orgulho da filha e sabia também que o orgulho, quando quebra, escorre em vergonha. Ela não pediu explicações. Acolheu. Na feira, a rotina continuou com a mesma insistência de tudo que não tem opção. Isaura recolocou os produtos no carrinho, ajeitou a lona, guardou os cuscuz num canto que não molhasse. Ela tinha mãos calejadas e um silêncio que não pedia piedade. Não gostava da atenção que veio depois, como quase ninguém gosta. A câmera diminuta que gravara o empurrão passou a acontecer em mais lugares, no rosto curioso de quem comprava, no olhar de quem não sabia onde se posicionar, na pergunta das amigas. Isaura, apesar de tudo, não se deixou arrastar pelo espetáculo. Pediu tempo. Dizia que a vida ali já tinha pouca margem para dramatização. O primeiro encontro entre Lorane e Isaura não foi uma cena grandiosa. Não houve gritos nem lágrimas cinematográficas. Houve antes um meio-dia com sol manso e a praça servindo de banco. Lorane andou até a feira como se fosse atravessar uma paisagem estrangeira. O ônibus deixou-a a poucas quadras. O barulho das buzinas e o cheiro de fritura então comuns naquele bairro penetraram na roupa e na memória.
Ela viu Isaura inclinada sobre as panelas, mexendo o cuscuz com uma colher grande, e sentiu uma ponta de vergonha que não vinha só da demissão. Vinha da percepção de que ali estavam coisas que ela havia esquecido. Quando se aproximou, Lorane fez o gesto mais simples que conhecia. Inclinou-se, tirou os óculos, pegou no ar e pediu desculpas. As palavras foram pequenas, bem medidas, sem sermões. Me desculpe, eu errei. Não foi um pedido público, não foi performático, foi direto, com a voz baixa. Isaura ouviu. Havia naquele rosto a marca de quem conhece o peso das palavras. Ela olhou para Lorane e ergueu-se não para acusar, mas para dizer que também tinha tido dias difíceis. Não era a cena que a internet esperava, mas era a verdadeira. Olhos nos olhos, corpo para corpo. Dois corpos pertencendo a mundos que cruzavam por fé de circunstância. Isaura ajoelhou-se diante de Lorane, gesto que muitos interpretaram depois de maneiras diferentes, mas ali era apenas um ato de contenção. Ela pegou a mão da executiva e disse com voz firme: "Não quero que isso vire espetáculo." O pedido não era um pedido de silêncio, era um apelo para que não transformassem uma falha em moeda de troca emocional. Era um convite a caminhar junto, se possível, para reparar o que foi danificado. Ninguém naquela praça tinha pressa de transformar feridas em manchete. Quando a ligação de Otávio com Isaura veio a público, a leitura da situação se complicou. Para alguns, a revelação era um prêmio de interesse, o filho rico que cresceu no mesmo bairro, a família que parecia desencontrada. Otávio, ao saber do vídeo, sentiu um nó. A mãe, exposta. A cidade, curiosa. A sua própria imagem, arranhada. Ele não veio em cena com heroísmo e nem com desdém. Veio com o peso de ter vivido entre portas diferentes. Em uma reunião tensa com líderes da sua empresa, explicou que preferia que a conversa fosse de outra natureza. Não queria que Isaura fosse tratada como atriz de tela, nem que a história de Lorane servisse para limpar rostos públicos. Marlene, a mãe de Lorane, surpreendeu por ser clara em poucos termos. Não culpou a filha, não justificou. Disse algo que, no fundo, acendeu um fio prático na cabeça de quem ouvia. Se vamos ficar quebrando uns aos outros na praça pública, que ao menos se lembrem de consertar depois. A frase foi simples e virou princípio. A pergunta que se seguiu foi incisiva. E se, em vez de sermos juízes de espetáculo, fizéssemos reparo prático para quem ficou exposto? A ideia germinou com a mesma lentidão com que se planta um pé de goiaba, tímida no começo, depois ocupando espaço e exigindo atenção. Nasceu assim o Raiz e Código, nome escolhido mais por necessidade do que por pompa. Havia ali a combinação do que era profundo, daquilo que vinha da terra, com a lógica de mudar o mundo pela tecnologia e pelo trabalho. O projeto não prometia milagres, prometia mãos, ferramentas, aulas e uma rede de confiança menor que manchete e maior que discurso de marketing. Os primeiros encontros foram improvisados. Uma barraca velha foi cedida por um comerciante que, ao ouvir a proposta, baixou o preço. Doações chegaram em pequena quantidade. Um notebook que já se via cansado, parafusos, uma furadeira com cabo gasto, uma caixa de ferramentas que havia pertencido a um marido já falecido. Naldo apareceu por acaso. Durante a onda de manchetes, seu nome virou rótulo. A imprensa pegara um detalhe e o transformara em sinônimo. Ele era um homem de baixa estatura que sabia de concertos como poucos, sabia desmontar um rádio e fazê-lo cantar de novo. A notícia o transformou em personagem exótico para muitos. No Raiz e Código, Naldo encontrou um lugar onde habilidades mattered mais do que rótulos. A primeira vez que Naldo entrou no espaço improvisado, levou uma caixa de parafusos e o silêncio de quem já ouviu ofensas, mas aprendeu a ignorá-las. Ele sentou-se ao lado de uma mesa cerrada, com folhas de metal e fios. A primeira oficina que conduziu foi sobre trocar telas de celular. As mãos dos jovens eram ágeis, não porque dominassem a técnica, mas porque tinham pressa de ganhar. O primeiro concerto bem-sucedido foi parte de uma cadeia pequena, mas potente. Um garoto de 19 anos, que antes vendia salgado nas festas do bairro, consertou um celular e fez uma venda online do serviço. Recebeu sua primeira cobrança por transferência bancária e, com o rosto iluminado de surpresa, pagou um conserto de outro aparelho com o dinheiro que ganhara. Isso, que para alguns é detalhe, para eles foi a primeira prova de que o conhecimento gera autonomia. As aulas de programação foram dadas em cadeiras remendadas, com uma lousa que tremia quando alguém escrevia. Lorane ensinava lógica básica, noções de interface,
como pensar um problema e dividi-lo em passos. Não havia slides glamurosos, havia exemplos concretos, como criar um anúncio simples para vender um serviço de conserto, como usar as redes para mostrar trabalho, como transformar um nome de rua e uma caixa de ferramentas em proposta comercial. O aprendizado foi prático e devagar. Aos poucos, pessoas que antes nunca tinham considerado comprar um serviço online começaram a investir R$ 3 em créditos e a testar. Um homem que fazia chapéus começou a oferecer suas peças para clientes fora do bairro. Outra senhora aprendeu a gerenciar seu estoque e parou de perder feiras por falta de organização. Mas a estrada da reparação é cheia de pedras. Mesmo com esforço, havia desconfiança. Alguns comerciantes olhavam o projeto como se fosse uma iniciativa de marketing, de um dia só, uma foto para jornal. Havia quem lembrasse o vídeo toda vez que Naldo passava, como se o rótulo nunca pudesse ser apagado. Em rodas de conversa, surgiam perguntas duras. Isso é sincero? Quanto tempo isso vai durar? O que garante que não é só imagem? A mídia, que antes foi parte do problema, era agora um termômetro perigoso. A qualquer momento, um repórter poderia voltar, descobrir uma falha e transformar o trabalho cotidiano em matéria de 2 parágrafos que não contavam a continuidade. A resistência veio também de dentro. Lorane sentia os fantasmas do julgamento. Às vezes, no meio de uma explicação sobre como criar um botão de compra, vinha uma imagem. Ela empurrando a cesta. A sombra do que aconteceu aparecia nas batidas mais rápidas do coração. Marlene observava e, sem drama, cozinhava um feijão que parecia maior de moral. Ela sabia que o conserto não corria só nas mãos da filha, corria no esforço de toda a comunidade. E apesar das dificuldades, as pequenas vitórias se acumularam. O jovem que pagou pelo conserto descobriu que sabia vender. A costureira que aprendeu a anunciar ganhou pedidos de pessoas de outra cidade. Em um desses dias, a redação voltou. O telefone tocou com um número desconhecido e logo uma câmera apareceu na esquina, discreta, tentando enquadrar sem interferir. A notícia programou-se para um fim de semana. Cobriria um evento de apresentação dos resultados do Raiz e Código. Era uma chance de mostrar o que vinha sendo feito. E também um risco, porque a imprensa fácil queria a história de exposição e de volta por cima, não o trabalho lento. Lorane sabia que o evento poderia transformar o projeto novamente em espetáculo. Ainda assim, decidiu que era preciso mostrar as coisas como eram. Se o mundo via uma reunião, que visse também o esforço, os concertos, a aula sobre anúncios. Na véspera do evento, uma reunião pequena decidiu o tom. Otávio compareceu sem tapetes vermelhos. Veio com uma mala de ferramentas e um pedido, que antes de qualquer entrevista fosse feita uma escuta. Ele propôs que a imprensa fosse convidada a observar o trabalho, não a julgar. Não queria doações vazias, queria compromisso. Trouxe um cheque como oferta, sim, mas colocou-o sobre a mesa com a mão trêmula e disse que, antes de tudo, queria ouvir a comunidade e aceitar suas condições. Minha mãe não é enfeite de notícia, disse ele, e eu não quero que o dinheiro apague a palavra das pessoas. A fala foi recebida com pausas. Era um gesto que quebrava a facilidade do gesto caridoso sem escuta. No dia do evento, a praça se encheu de pessoas com olhos de quem esperava ver uma cena pronta. Havia repórteres, sim, com microfones elegantes, mas havia também mães com filhos nos braços, jovens com mochilas gastas, o homem dos chapéus e a costureira. Marlene e Isaura serviram café. A imagem delas de avental no peito e mãos calejadas contrastava com o brilho das lentes. Se alguém esperava um discurso grandioso, decepcionou-se. O tom foi concreto. Naldo abriu uma mesa e mostrou como trocar a placa de um rádio. Um rapaz contou, já com voz menos tremida, como passou a receber pedidos online e pagou o aluguel do mês com os primeiros ganhos. Uma menina que vendia acarajé mostrou o primeiro acabamento que agora fazia aos pedidos que vinha recebendo. A imprensa tentava encaixar a história em fórmulas prontas. O caído que se levanta, o público que aplaude. Mas a cena não se rendia. Havia falhas. Um microfone falhou. Alguém esqueceu de imprimir a lista de participantes. E uma arrecadação prometida por uma loja de bairro chegou atrasada. Essas pequenas falhas, mais do que derrubar o projeto, deram-lhe humanidade. Mostravam também que reparação não é espetáculo coreografado. É trabalho com dedos sujos, com compromissos pequenos, com dias de chuva em que a lona molha e tudo parece menos heróico. A cobertura inicialmente foi curiosa. As manchetes encontraram outras palavras. Projeto comunitário busca conserto não manchete, escreveu um jornal local. Outra coluna foi mais cética. Caridade empresarial ou reparação genuína. O que se viu com o tempo foi a vida cotidiana do projeto ganhando entrevistas menores, relatos de clientes satisfeitos, comunicações de quem aprendeu a trocar uma tela
e agora ganhava autonomia. A cada relato, uma peça do quebra-cabeça da confiança se encaixava. Não era o retorno completo da reputação perdida de Lohane, mas era algo mais sólido, provas de ação. No meio dessa construção, surgiram testes que mediam a autenticidade. Uma denúncia anônima afirmou que a doação de Otávio era um pagamento de publicidade. Outra voz disse que Lohane buscava limpar sua imagem. As vozes apareceram e a comunidade respondeu com fatos. O jovem que havia aprendido a vender online mostrou que em 3 meses conseguiu um circuito de clientes locais. A costureira, que agora anunciava online, pagou de seu próprio bolso a reforma de seu equipamento com os rendimentos do trabalho. Essas pequenas métricas não cabiam numa manchete sensacionalista, mas eram números que mudavam vidas. Ao longo do tempo, Otávio enfrentou sua própria complexidade. Não foi fácil explicar para os conselheiros do conselho que sua prioridade era escutar antes de doar. Houve críticas internas, acusações de que estava tentando se eximir. Ele não negou os problemas. Sabia que sua trajetória incluía privilégios. Sabia que tinha responsabilidades que iam além de cheques. Aos poucos, aprendeu a traduzir o que ouvia em ações, e não em comunicação. Investiu em ferramentas, em cursos, não para limpar sua imagem, mas porque viu que a sustentabilidade do projeto exigia mais que atenção pontual. Tornou-se presença responsável, não figura em fotos só por aparecer, mas parceiro que aceita a supervisão. A reparação, no entanto, manteve sua ambivalência. Pessoas se aproximavam e se afastavam. Alguns participantes, pela pressão da vida, desistiam, outros persistiam. Houve erros de gestão, houve acertos também. A rotina do conserto, do atendimento, dos pequenos anúncios tornou-se o corpo do projeto. Reuniões semanais discutiam prioridades, qual equipamento comprar primeiro, como formalizar um pequeno endereço para a contabilidade, como ensinar um aluno a cobrar o preço justo pelo serviço. Eram temas pragmáticos, quase banais, e eram em verdade o coração daquilo tudo. A sustentabilidade do reparo passa pelos pormenores. Muitos se surpreenderam quando Naldo, com calma e paciência, começou a ganhar reconhecimento que não vinha de manchetes, mas de clientes. Ele montou um pequeno calendário de oficinas, troca de baterias, recuperação de áudio em rádios antigos, soldagem de pequenos circuitos. Pessoas traziam aparelhos quebrados e saíam com soluções. Naldo não era personagem de espetáculo, era técnico que reviveu rádios e conexões humanas. Em uma dessas manhãs, chegou uma senhora que trazia um rádio antigo que fora de seu marido. Chorou ao ver o aparelho girando com as vozes da velha emissora. Para ela, o concerto era memória. Esse episódio, contado por quem presenciou, circulou longe das manchetes, gerou clientes por recomendação e, com o tempo, transformou o ofício de Naldo em reputação construída por serviços prestados. A comunidade passou a ter um calendário crescente de micro-sucessos. Um aluno que fez seu primeiro anúncio e recebeu 2 pedidos no mesmo dia. Uma jovem que montou uma pequena lojinha online. Um agricultor que aprendeu a planificar estoque e deixou de perder vendas por mau controle. Esses ganhos, ainda tímidos, eram cultivados com mais carinho que a manchete. Aos poucos também, o discurso sobre privilégio e memória mudou de tom nas conversas do bairro. Houve momentos de tensão, não desapareceu o ressentimento sobre como as coisas aconteceram, mas o trabalho prático abriu portas de diálogo que antes pareciam seladas. No 2º aniversário do Raiz e Código, foi realizada uma festa discreta. As cortinas de lona foram enfeitadas com fitas recolhidas por vizinhos. As cadeiras eram emprestadas, mas as histórias carregavam peso. Havia bolo simples, suco em garrafas de vidro, um microfone velho e muitos relatos reais. Um repórter foi convidado. Havia, naturalmente, a tentação de transformar tudo em narrativa redentora, mas os participantes continuaram a rejeitar o espetáculo. Havia um consenso. A reparação não se mede em aplausos, mas em dias melhores para quem vive com menores margens. Ao final, sob um céu encoberto, Lorane subiu numa caixa e falou poucas palavras. Não foi para justificar-se, e não foi para pedir perdão num formato de show. Falou do que aprendeu, que empatia não é gesto calculado, que reparação é esforço repetido, que não basta doar se não se está disposto a ouvir. A fala foi honesta e acabou com um convite, que mais pessoas encontrassem formas práticas de consertar rachaduras que as manchetes abrem. As pessoas aplaudiram devagar. Havia algo de genuíno naqueles aplausos.
A imprensa, inevitavelmente, testou o projeto em novos moldes. Houve um momento em que uma grande coluna tentou resumir tudo em pouco texto e, mais uma vez, exagerou. Incluiu citações raspadas, colocou fotografias que buscavam drama. A resposta foi lenta, mas didática. A comunidade mostrou números, documentos simples e depoimentos. A partir dali, a narrativa pública ficou menos obesa de rótulos e mais preenchida por evidências. Não virou unanimidade, mas deixou de ser fábula. O gesto mais simbólico, talvez, não foi uma manchete nova, mas o que aconteceu numa tarde de inverno. Isaura, que havia resistido a ser centro de espetáculo, voltou ao seu carrinho com um olhar mais leve. Não porque a história tinha sumido, as memórias não se apagam, mas porque a vida agora incluía algo que antes parecia impossível, reparação palpável. Ela e Marlene serviram café juntas durante um evento, sem holofotes, sem falsa cortesia. Havia entre elas uma cumplicidade singela. As duas conheciam a dureza do trabalho cotidiano e sabiam que o melhor gesto era o de continuar. Com o passar dos meses, surgiram dilemas mais complexos. A empresa de Otávio propôs parceria formal com o Raiz e Código. Era uma opção que poderia trazer estabilidade e infraestrutura, mas trazia também o risco de transformar um espaço comunitário em extensão de responsabilidade social corporativa, com prazos e metas que não combinavam com o ritmo do lugar. As conversas foram longas. Existia, por um lado, o desejo de consolidar tudo com recursos, e, por outro, a preocupação com a autonomia. A solução foi construída em assembleia, aceitar apoio sim, mas com autonomia comunitária e transparência. Assinaturas e documentos foram feitos com a presença de representantes da comunidade. Otávio contribuiu, mas a comunidade estabeleceu como aquela contribuição seria usada. Era um contrato ético antes de ser financeiro. Essa postura mudou a percepção externa. O apoio passou a ser visto não como ato de remorso, mas como um investimento mínimo para estruturar o trabalho. A empresa, através de um comitê, ajudou a financiar cursos mais técnicos, mas o conteúdo e as prioridades continuavam definidos por quem vivia no bairro. Era um equilíbrio delicado que exigia vigilância constante. Reparo, afinal, não se fecha em um acordo único, vive de acompanhamento. Os resultados concretos foram surgindo em pequenos marcos. 3 jovens conseguiram abrir microempresas de conserto com CNPJ simplificado. Uma delas ganhou contrato para manutenção de aparelhos de lojas locais. Uma costureira pôde reformar sua máquina com parte do lucro que passou a ter ao administrar vendas online. Um aluno se juntou a uma startup de tecnologia como assistente júnior depois de um curso bem-sucedido. Não era a redenção de uma só pessoa, era a multiplicação de oportunidades cuidadosamente plantadas. Mas a narrativa pública, por vezes, buscava fechamento fácil. Tentava costurar um final feliz definitivo. O projeto, porém, manteve-se firme em sua honestidade. Houve avanços e recuos, houve dias em que o dinheiro sumiu e meses em que a longevidade parecia distante. A lição era clara e incômoda. Reparação não é um flash, é rotina. Não é uma manchete, é presença. A mídia que aprendera a criar espetáculos viu nisso uma história menos glamurosa, mas para a comunidade aquilo era menos importante que pagar contas e ter perspectivas. Com o tempo, as vozes que pediam punição cederam, não por clemência externa, mas porque o tecido social do bairro começava a demonstrar que, ao invés de guerra, a ação prática produzia frutos. Pessoas que antes viam Lorane como culpada passaram a enxergá-la como parceira em um esforço coletivo. Ainda existiam ressentimentos, não desapareceu a dor do episódio, mas o ambiente permitiu que fossem articulados e curados em parte pelo trabalho recíproco. Anos depois daquele vídeo de 13 segundos, quando se olha para trás, não se encontra uma linha reta. Há pontos brilhantes de vitória e sombras de luta. O Raiz e Código continuou, com outras mãos levando adiante o bastão, com novos desafios surgindo. Não foi um fim glorioso, nem uma absolvição total. Foi um processo de reparação que não prometeu algo inalcançável, prometeu persistência. O que sobressai ao final de tudo é uma ideia simples. O ato de consertar é menos sedutor que o ato de apontar. Mostrar uma cena de empurrão vende mais que contar as tardes em que alguém ensinou a trocar uma placa de celular. Vender raiva dá cliques, mas não transforma vidas. A verdadeira transformação aconteceu em banquinhos desgastados, em mãos sujas de graxa, em planilhas simples e em conversas longas. Se este tipo de história te interessa,
Foi um processo de reparação que não prometeu algo inalcançável, prometeu persistência. O que sobressai ao final de tudo é uma ideia simples. O ato de consertar é menos sedutor que o ato de apontar. Mostrar uma cena de empurrão vende mais que contar as tardes em que alguém ensinou a trocar uma placa de celular. Vender raiva dá cliques, mas não transforma vidas. A verdadeira transformação aconteceu em banquinhos desgastados, em mãos sujas de graxa, em planilhas simples e em conversas longas. Se este tipo de história te interessa, inscreva-se para acompanhar os próximos desdobramentos. Há ainda uma advertência que o tempo adverte. Reputações não se refazem por decreto. Elas se constroem em esforço coletivo. A humilhação que vem fácil pela tela pode durar segundos. O conserto exige meses de trabalho repetido. A responsabilidade que surge diante de um erro não é da vítima assumir a carga. É daqueles que erraram reconhecer e, mais do que pedir desculpas, oferecer reparo. Na última cena que fica na memória, há uma manhã qualquer. Uma adolescente aprende a ajustar o brilho de um display, sob a supervisão calma de Naldo. Marlene observa e corta pão. Isaura alia-se à caldeira do café. Mexe a panela, sorri com alguém que chega cliente pela primeira vez por indicação online. Lorane passa, senta-se na ponta de uma cadeira e escreve em seu caderno uma lista de itens para a próxima oficina. Ela não busca retomar o antigo posto, nem pretende apagar o que aconteceu. Está ali para consertar o que foi quebrado e para aprender a aceitar que conserto não tem glamour. Se há uma lição que fica, ela não é sobre perdão rápido, nem sobre condenação veloz. É sobre o trabalho que sustenta o futuro, o estudo, a prática, a escuta, o ato de transformar vergonha em serviço. E se alguém ainda busca manchetes, que procure saber como, depois da primeira dor, vem a rotina de consertar, de ensinar, de possibilitar, de transformar. Compartilhe histórias de projetos que dão segunda chance. Apoie iniciativas locais com tempo, recursos ou divulgação. A reparação precisa de mais que palavras bonitas. Precisa de mãos que façam o trabalho todos os dias.